As ações, os ETFs, os títulos, o ouro, os títulos do Tesouro de curto prazo e as ações de baixa volatilidade atingiram 18 bilhões de entradas líquidas em abril. A maior valorização, maior valor desde março de 2023. Segundo o Corbase Ledger, os fluxos de entrada de recursos em pontos mais seguros do mercado mais que dobraram no mês de março. E, como resultado, setores defensivos como bens de consumo básico e serviços públicos subiram mais de 3,7% e 1% no acumulado do ano na Bolsa Americana. No entanto, o maior ganhador, sem dúvida nenhuma, foi o ouro, que atingiu 3.500 dólares a onça pela primeira vez na história. Isso fica muito claro que os investidores ainda estão investindo dinheiro em ativos seguros. Para corroborar isso que eu acabei de falar, a gente tem aí a dominância do Bitcoin, que também não para de subir. 65,08% é o trabalho que está sendo feito, né, de proteção de patrimônio por muitas pessoas que neste momento estão preferindo não se expor em ativos de alto risco. Isso é um movimento claro, a gente não pode negar esse movimento, ele está cada vez mais robusto dentro da comunidade de criptomoedas. As altcoins, elas estão sofrendo muito ainda com essa movimentação da dominância do Bitcoin. Além da dominância do Bitcoin, está em movimento ascendente há semanas a dólar também, né, o SDT também com uma dominância que tenta se estruturar e não perder o suporte dos 5%. O dólar Tether, né, o SDT, acaba de bater um novo recorde de 149 bilhões de dólares em market cap. Inclusive, há poucas horas atrás, a USDT mintou mais 1,5 bilhão de dólares. Sempre que a Tether faz esse tipo de movimento, 1,5 bilhão de dólares na rede da Tron, na TRX, né? Sempre que a Tether faz esse movimento de mintagem de bilhões de dólares, é porque o mercado está se preparando para mais um movimento de compra, tá? O mercado está se preparando para mais um movimento ascendente. E, com certeza, nós teremos bastante volatilidade nas próximas 24 horas que deverão impactar os mercados internacionais. E esse retrato, o retrato dos investidores buscando ativos seguros, mostra claramente que os mercados não estão mais para brincadeira. Dentro da palestra que nós apresentamos no último final de semana, né, no Bitcoin Experience, nós falávamos sobre a correlação entre o Russell e as altcoins, o Bitcoin e o ouro. Então são correlações que refletem o sentimento e a aversão ou não ao risco contra ativos, por exemplo, como as altcoins e as small caps do índice americano do Russell, né, que representa as 2.000 menores empresas dos Estados Unidos, da Bolsa Americana. Essa correlação mostra para a gente que, no momento que o Russell sofre, a gente tende também a observar um sofrimento nas altcoins. Perceba que o Russell vinha se recuperando desde o dia 9 de abril, subiu, fez um movimento ascendente importante, né? Mantém hoje ainda uma estrutura de lateralidade, mesmo com uma correção ainda sentida, né? Mesmo com essa movimentação aí de recuperação ainda não consolidada. No dia de hoje ele testa o suporte dos 196 mil pontos, mas o Russell está tentando sair desta escalada de correção que ele sofreu bastante, inclusive trazendo o fundo do dia 7, do dia 9 para padrões históricos, né? O Russell voltou a outubro de 2023 ao trabalhar aqui na queda dos dias 7 e 9 de abril. A gente acredita num movimento ascendente do Russell. Se a gente olha essa mesma métrica, né, do Russell aqui
numa tentativa de recuperação. A gente não viu isso acontecer, pelo menos no primeiro momento, para o Total 3, que é o total das altcoins, né? Muito pelo contrário. As altcoins do Total 3, elas continuaram em movimento corretivo, mesmo enquanto o Russell estava em recuperação. Ou seja, deve ou pode até demorar um pouco mais para a recuperação do Russell, para a recuperação das altcoins em relação ao Russell. Eu tenho, inclusive, esse estudo que eu vou trazer daqui a pouquinho para vocês aqui sobre o que deve acontecer com as altcoins nos próximos meses, e a gente vai, mais uma vez, falar sobre essa dinâmica entre as altcoins e o Russell, certo? Mas o cenário ainda é um cenário de muita volatilidade e incerteza internacional. O S&P Futuros tenta uma recuperação, porém, nos últimos 2 dias, ele está aí encarando uma correção de curto prazo. Isso, para mim, é uma volatilidade normalíssima, tá? Não tem nada que, por enquanto, diga que o preço pode reverter ou cair mais. A gente precisa ficar somente atento a essa formação aqui anterior, que foi um topo mais alto do que esse topo que ele fez agora na semana passada, tá? Se a gente fizer um pivô de baixa, aí, infelizmente, a gente vai continuar caindo. Um pivô de baixa se caracterizaria por movimentos mais desta forma, tá? Se o preço volta e se recupera, mesmo vindo buscar um padrão de suporte, né, um pouco mais alto do que o que a gente viu agora nos últimos dias, né, se o preço mesmo corrigindo, ele não perde essa zona de suporte que está muito clara aqui, logo abaixo dessa linha de correção. Por exemplo, se eu pego uma Fibonacci aqui da mínima do dia 21 de abril e puxo para a máxima, eu posso corrigir até a região de 5,42, 5,49, que eu estaria ainda dentro de uma estrutura de recuperação saudável para o mercado do futuros do S&P, tá? Na situação da Nasdaq, a mesma coisa, é uma situação que há 2 dias tem uma pressão vendedora, mas eu acredito fortemente que os mercados estão se preparando para mais um movimento de alta nos próximos dias, nas próximas semanas, principalmente se houver uma mudança na dinâmica do Federal Reserve. Se amanhã nós tivermos uma movimentação positiva, né, uma postura positiva para o corte de juros do Fed, o mercado deve acelerar muito forte nas próximas semanas. Se por acaso for o contrário, aí o mercado vai acelerar também na direção de queda, e aí a gente pode ver uma volatilidade mais robusta nos próximos dias, tá? Então os cenários ainda são de dúvida. A Nvidia hoje está com uma movimentação de 0,09%, a Tesla tem uma queda de 1,83%, o dólar 99,277, inclusive fazendo uma nova rejeição do topo dos 100 mil pontos, tá? Segue caindo, segue corrigindo num canal de baixa que não consegue se recuperar. Isso pra gente é muito bom, mostra muita resiliência. E o ouro segue subindo e subindo muito forte nos últimos 2 dias. Quem comprou ouro de novo, na dica que a gente deu semana passada, lá na casa dos 3.200 dólares, quem comprou ouro nessa zona já tá botando dinheiro no bolso novamente, porque o ouro, mais uma vez, deu uma chance aí de alta de mais de 5,62%, tá? Então esse é uma análise importante que a gente está fazendo sobre os mercados de renda variável.